Tudo bom? Eu tô, e você? Também estou te ouvindo bem. Está chegando às 19 horas, nosso horário do bate-papo sobre o adestramento, sobre o cavalo lusitano. Mas antes de mais nada, para quem nos acompanha, eu sou a Ruth Araújo, sou jornalista do segmento aí equestre há alguns anos. Fui convidada esse ano pelo Ismael Silva, que é o presidente da Associação do Cavalo Lusitano, a estar conduzindo essas lives. E hoje nosso entrevistado está aí, é o querido Sérgio de Fiore. O Sérgio é o atual diretor de adestramento da Confederação Brasileira de Hipismo, mas ele é um cavaleiro com uma longa história para contar para a gente hoje aqui. Também é treinador, tem um centro de treinamento. Mas antes de a gente começar a falar de CBH, ele vai falar um pouquinho sobre o envolvimento dele com o cavalo. Em que momento isso aconteceu, Sérgio? Eu não sei se a sua mãe, queria também que você falasse um pouquinho da influência dela, que é uma querida, de uma artista que pinta quadros maravilhosos de cavalos. Mas conta um pouquinho quando você começou, em que momento você se apaixonou, se encantou pelo adestramento? Olha, Ruth, bom, obrigado, né, pelo convite à associação. Para não ficar muito ruim para mim, começou um pouco mais de 30 anos atrás, vamos deixar simplesmente assim. Então, na época, meus avós moravam já no interior, no sítio, e, enfim, calhou uma vez de me levarem conhecer uma escolinha. Era um lugar muito simples. Hoje em dia, assim, é até difícil encontrar um lugar tão simples e onde as pessoas simplesmente gostam muito de cavalos, mas, de fato, o conhecimento técnico era muito baixo. Mas foi um começo. Então, ali eu saltei, ali eu comecei a fazer muito passeio, fiz até um enduro, fiz até, Ruth, uma prova de tambor no rodeio da cidadezinha. E era uma prova ainda tão rudimentar que, para hoje, o pessoal que faz tambor, eu teria até cuidado de falar que aquilo era uma prova de tambor. Mas, enfim, fui começando, né? Primeiro eu, depois minhas irmãs, depois minha mãe também. Basicamente, a gente saltava do jeito que a gente conseguia, com os cavalos que a gente começou a montar e, pouco a pouco, começou a ter. O adestramento, às vezes, aparecia. Tinha alguém ali que dava uma aula de adestramento, nós não sabíamos direito o que era. Não tínhamos internet, né? No começo dos anos 90. Então, assim, quando você nunca viu, que era o nosso caso, ficava uma coisa completamente distante. Então, uma vez, caiu na minha mão uma fita de VHS dos campeões da Copa do Mundo, de 86 a 90 e pouquinho. E aquilo me impressionou muito. Ali eu fiquei completamente seduzido. Acho que todo mundo já passou por esse momento de sedução pelo adestramento, né? Então, para mim, foi aquele VHS. Vi coisas lá que eu não imaginava que eram possíveis de serem feitas com cavalo. E, a partir daí, a gente começou a se interessar, ir atrás. Então, as primeiras pessoas que a gente conseguiu fazer contato foram a Rosângela Riscala e o Rodolfo. São as primeiras pessoas do adestramento que eu já conheci. Em seguida, a Ingrid Troico. E ali começou, né? Anos mais tarde, eu me vi morando na Suécia, trabalhando num grande centro de adestramento do Jan Brink. Na época, ele era o número 1 do ranking da FEI. Eu tive a chance lá de conhecer, inclusive competir com algumas daquelas pessoas que estavam na fita de VHS. E aquilo, claro, ali eu mudei de profissão, de tudo. Isso foi em 2006. Então, assim foi como começou. E em que momento você fez? Você voltou para o Brasil? Em que momento você fez sua estreia, sua primeira competição? E quem foi o seu primeiro cavalo de adestramento?
Não, minha primeira competição foi numa Copa 1000, ainda no final dos anos 90. Eu fiz uma preliminar é, e com uma égua que eu saltava antes. Era uma égua, inclusive, que era que tinha sido da minha irmã. Lembro bem, fiz uns 60%. Cláudia Mesquita era juíza do Nacional na Copa 1000. Agora, voltando da Suécia, foi inclusive uma época muito dura, porque ali era 2007 e na minha cabeça, na minha avaliação, eu estava pronto para montar o Pan-Americano com o meu cavalo. Isso não aconteceu, meu cavalo se machucou no meio do processo, eu não pude montar seletivas. Aquilo foi muito, muito, muito duro. Foi também uma lição, né, dessas que a vida nos oferece. A partir dali, eu entendo muito mais que o esporte tem, como todas as outras coisas da vida, alguns aspectos que a gente consegue controlar um pouco e muitos aspectos que depende, né, chame do que quiser, do mundo, da natureza, de Deus, enfim. E nessa tua trajetória, você tem uma ideia de quantos títulos você conquistou? Não, eu acho que o cavalo que eu mais ganhei provas foi o Akira, um cavalo da dona Ana Mantegazza, do Aras Cachoeira, o primeiro cavalo da criação dela. E ali eu não tenho agora, mas ganhei alguns dos CDIs em São Paulo, na Intermediária 1, no Freestyle da Intermediária. Foi o cavalo que eu mais ganhei provas, esse. É engraçado porque o cavalo anterior, o Marconi, esse de 2007, né, era um cavalo muito mais interessante. Se você olha hoje como andaduras e como possibilidade, mas a verdade é que eu não montava tão bem, né? Então temos que ser realistas com isso. Com o Akira, que era um cavalo talvez com qualidades outras, era um cavalo com andaduras muito amplas, com uma cabeça excepcional e tal, eu me dei muito melhor. Você falou em 2007, que foi o ano em que o Brasil estreou, ganhou uma medalha de bronze no Pan-Americano do Rio, foi sensacional. Da equipe de 3 tinham 2 cavalos lusitanos, acho que para todo mundo o adestramento foi, e principalmente da raça, foi um momento bastante especial. Agora, foi o começo de muita coisa, né, Ruth? Foi o começo de muitos projetos importantes, bonitos e que envolveram muita gente que duram até hoje. Não tem a menor dúvida, a gente vai estar falando disso no longo desse nosso papo. Mas, sim, uma curiosidade, você falou, eu tentei em 2007, mas de lá para cá a gente já teve Olimpíadas, Jogos Equestres Mundiais, novos Pan-Americanos. E aí, teu projeto continua sendo, um dia eu vou fazer parte da equipe brasileira? Não. Isso nunca deixou de ser algo para, né, para ir atrás. Mas eu acho que eu aprendi muito, continuo aprendendo muito tecnicamente. Acho que eu sou um cavaleiro melhor do que eu fui lá. Acho que eu venho dando o meu melhor com os cavalos que eu pude montar. Enfim, eu acho que nós temos que viver um dia após o outro, né? Agora, além de cavaleiro, você também é treinador e posso dizer que há umas 2 décadas vem levando muito a sério essa sua nova função, ministrando clínicas. Fala um pouquinho disso, fala um pouquinho do teu centro de treinamento, aonde fica, se você só trabalha com teus cavalos, se você recebe cavalos de terceiro, fala um pouquinho. Fica aqui em Campinas, na zona rural de Campinas, né, em Barão Geraldo, pertinho lá de Jaguariúna. Ali eu tenho basicamente os cavalos de clientes e alguns cavalos nossos, da família, daquele início. Eu tenho meu primeiro cavalo, tem lá 33 anos, talvez, e
Agora, sempre recebi cavalos para períodos curtos ou para períodos longos, para treinamento. Trabalhei com meus quase vizinhos, né, o Aras Cooper, com treinamento de base de cavalos de salto durante muitos anos, bastante tempo. E além de oferecer clínicas de adestramento, eventualmente, fiz até a convite da CBH uma vez, eu tive um projeto, tenho um projeto que agora está mais ou menos parado, um sócio, o Darko, que é um cara que estudou muito etologia e comportamento animal. Então a gente juntava uma turma durante 3 ou 4 dias para fazer uma série de aulas teóricas e práticas que ia desde da pessoa entender a ler os sinais que o cavalo passa na natureza, né, e praticar alguma coisa a respeito daquilo, até aulas de equitação. Isso a gente fez aqui em Campinas aí uma meia dúzia de vezes, pelo menos, e fizemos no Ceará também dois cursos desses. Foram experiências muito legais. Ali tinha gente do adestramento, do salto, gente que não tinha interesse em competição, gente que competia. Foi uma experiência super legal. Você falou que foi no passado. Tem a expectativa de retomar? Tem. Esse meu sócio Darko, ele se mudou recentemente para os Estados Unidos. Então ele está trabalhando em Wellington, depois que ele publicou um livro muito bonito sobre o trabalho dele, né? E então a gente precisa se juntar outra vez. Essa semana a gente até conversou sobre isso. Agora, Legal. isso falando desse projeto mais especial, né? Clínicas e coisas assim estão abertas. Agora, a sua contribuição não é só como cavaleiro, como treinador, como incentivador. Você, na gestão passada da CBH, você passou a fazer parte da comissão de atletas e agora você assumiu a direção da modalidade. Queria que você falasse o que te levou a entrar de cabeça nessa história do adestramento na CBH. Então, justamente não foi de cabeça, né? Como houve a comissão dos atletas antes, digamos que eu já estava ali colocando o pezinho na água há algum tempo. A comissão dos atletas é uma organização muito importante. Meu feeling é que ela se torne mais ativa ainda, resolvendo problemas práticos, propondo mudanças de regulamento, ampliando essa interface da CBH com os atletas. De fato, é um órgão muito relevante. E, claro, não precisamos dizer, os atletas, via comissão, têm direito de voto, né, nas assembleias. Agora, a partir daí veio o convite, né, em princípio, da Bárbara para assumir a diretoria. Confesso que no dia eu fiquei bastante surpreso. Agora, Ruth, isso, em se tratando de um esporte, né, de uma atividade, como eu venho falando aqui nesses minutos já com você, tão importantes para mim e que eu me dediquei tanto tempo, esse convite é o tipo de coisa que, quando a vida te oferece, você precisa pegar. Você precisa pegar e fazer. Não, é uma coisa muito importante, é uma honra, claro, uma responsabilidade enorme, muito trabalho. Aliás, não sei se as pessoas sabem disso, muito trabalho, e não há remuneração, e nem haverá, para diretores de modalidade, de todas as modalidades do Brasil. Enfim, é uma coisa que instintivamente eu percebi que eu deveria pegar para fazer, sim. E fiquei muito feliz.
Que bom. E dentro dessa tua gestão, você já traçou alguns planos e projetos para estar desenvolvendo até nesse ciclo olímpico que vai até 2024. O que você colocaria como prioridade para o desenvolvimento do adestramento no Brasil hoje? Ali nós temos, eu vou precisar falar de duas prioridades. Nós não podemos retroceder no ritmo, no avanço, né, no ritmo que nós que a gente consegue avançar hoje em dia no esporte de alto rendimento. Nós não podemos retroceder de forma alguma, nós precisamos manter esse ritmo de crescimento e nós precisamos de mais conjuntos na base. Isso é mini-mirim, mirim, jovens cavaleiros, júnior, né, e jovens cavaleiros. Hoje em dia é pouco, o desafio é enorme, enorme, mas é possível. Eu acho que um bom exemplo disso é a categoria de cavalos novos. A categoria de cavalos novos hoje no Brasil está bastante forte. Nós ainda não temos um campeonato de cavalos novos com dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de animais, mas a gente já tem um nível muito bom. E esse nível muito bom, Ruth, ele foi gerado internamente. Os cavalos são da criação brasileira, os cavaleiros profissionais todos foram formados no Brasil e são muito, muito bons. Eventualmente com auxílio de treinadores de fora, nem sempre. Mas eu acho que o sucesso hoje desses conjuntos é um exemplo de que a gente já tem aqui uma força motriz no Brasil e que agora a gente tem que conseguir fazer isso irradiar também para os conjuntos de base. Outra coisa que vai ser muito importante para erguer essa base é movimentar o ranking da CBH. A pandemia, como todo o resto dessas atividades, né, foi muito dura. Então agora a gente precisa voltar a fazer mais provas e botar o pessoal no ranking de novo. Acho que são essas as duas. Agora, com relação à base, né? Eu lembro quando eu estava Jovens Cavaleiros, na época a Sara, eu acho que era júnior nesse ano, e o Rodolfo também, e tínhamos outros Jovens Cavaleiros, também tinha o Rodrigo Evangelista. Houve um campeonato sul-americano de sênior, de júnior e de Jovens Cavaleiros. Isso nos fez um bem assim enorme. A gente se divertiu muito, a prova foi muito bonita, né, lá no Picadeiro Coberto da Hípica Paulista. Enfim, eu acho que é uma experiência para se inspirar. Mas, em resumo, é isso: é manter o crescimento do esporte de ponta, de alto rendimento, das equipes, e conseguir dar um start nessa base. Eu queria voltar um pouquinho no Cavalos Novos. O ano passado, a Federação Paulista fez um campeonato exclusivo para cavalos novos. Hoje, dentro do Campeonato Brasileiro, Cavalos Novos é uma das séries da programação. Existe alguma expectativa de você, da CBH, criar um campeonato exclusivo para cavalos novos e com usando essa mesma experiência da Federação Paulista, de os juízes comentarem a prova, para ver onde o cavaleiro pode melhorar? Existe essa expectativa? Olha, Ruth, existe, mas isso depende de você ter um número maior de inscritos, né, de cavalos novos. Qual que seria aí o mundo ideal para os cavalos novos? Isso pode acontecer daqui a 15 anos, não sei. O mundo ideal dos cavalos novos seria
a gente conseguir classificar os cavalos novos no Brasil para o Mundial lá fora. A gente, no mundo ideal, não vai ter a barreira sanitária do morro, tá certo? Então, aí a gente vai precisar fazer o campeonato na metade do ano para dar tempo desses cavalos viajarem. Sonhando um pouco, tá certo? O que é o bom de fazer o Campeonato Brasileiro ou Paulista de Cavalos Novos? Aliás, esse ano também a Federação Paulista vai fazer, né, separado. Nós, inclusive, vamos marcar um CAM para algumas categorias junto. A vantagem é a seguinte, é uma prova de profissionais, dá mais tempo, porque, de fato, isso dos juízes comentarem um pouco as notas ao final da prova, ali no calor da discussão dos juízes, é uma coisa muito interessante. Nem sempre é feito porque demora. Então, quando a gente tem um campeonato para todas as séries, que começa lá às 8 horas da manhã e termina às 6 horas da tarde, quase sem intervalo, qualquer coisa que arrisque atrasar, demorar e tal, fica complicado de manter. Mas é sim o ideal que haja esses comentários. A gente vê no campeonato mundial mesmo isso acontece, tá certo? E para desmembrar, uma coisa que pode acontecer sim, precisaria ter um número maior de conjuntos. Eu acho que até uma forma de incentivar os criadores a entrarem na competição, né, Sérgio? Sim, sim, sim. Todo o campeonato brasileiro que ganhe um pouco mais de glamour e de atenção, né, e de cuidado, atrai mais gente. Então, o dia que nós conseguirmos fazer um campeonato de cavalos novos, certamente os criadores vão estar mais interessados. E a gente evitaria, Ruth, algumas dificuldades assim. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro, às vezes a gente tem uma inspeção veterinária muito grande que mistura lá garanhões de 4 anos com pônei pequenininho, com uma criança, coisas ali que tem o seu papel também hoje no Brasil, no estágio em que nós estamos, de fazer uma grande reunião de profissionais e de amadores e de crianças. Tem esse papel o Campeonato Brasileiro também. Na realidade, o que a gente tem hoje é uma Semana Nacional de Adestramento, uma grande reunião. É o único evento onde quase todos estão, né? E, finalmente, tem a questão do transporte. Hoje nós temos os cavalos novos basicamente em São Paulo. Mas quando você fala em Campeonato Brasileiro, otimizar o transporte é fundamental, porque senão as pessoas não comparecem, né? Tem gente aí gastando 10, 11 mil reais de caminhão. Então, segmentar demais aumenta um pouco o custo também. Então, tem várias, né? Precisa pesar direito. Agora, você fala, nós temos uma semana de evento, quando é um campeonato brasileiro. Está acontecendo numa única etapa, volta a acontecer numa única etapa esse ano? Esse ano O brasileiro sim. e a taça. Sim, esse ano E sim. dentro dessa programação, Sérgio, uma experiência que a gente teve aí em alguns anos foi disponibilizar para os cavaleiros palestras, demonstrações. Faz parte do projeto desse ano o Campeonato Brasileiro vir com esse incremento? Olha, nós estamos abertos, nós estamos super abertos. Inclusive, Ruth, teve um dos campeonatos brasileiros, quando a última vez que foi na Santo Amaro, se não me engano, eu estava diretor de adestramento da associação do BH e pedi para a Sandra, na época, um espaço. E ali nós organizamos um debate. Eu convidei a Pia Aragão e o André Gank, pus alguns temas e ajudei eles ali a conversar, né? Isso aconteceu no Campeonato Brasileiro e não foi às custas da CBH. Então, assim, toda essa
O que a gente pode juntar, é claro que ali a CBH ofereceu também uma palestra, por exemplo, sobre embocaduras com a Petra Garbardi, que foi muito interessante. De novo, é quando a gente consegue juntar todos os estados, a maior parte dos cavaleiros, e ali é uma oportunidade de ouro para festejar, para estudar, para competir. Ali nós temos realmente que aproveitar muito bem esse tempo. A gente fala do Campeonato Brasileiro e eu queria voltar num projeto que, pelo jeito, vem dando muito certo, que é o Desafio Brasil de Adestramento. Queria que você comente de trazer competidores para o brasileiro que saiam de dentro das etapas do desafio. O desafio é um projeto que já deu certo? É um projeto que já deu certo. É um projeto que já deu certo, já tem alguns anos, ele vem crescendo. Ele é um projeto que tem um certo custo para a CBH, é uma prova onde a CBH oferece relativamente mais coisas do que em um CAM, por exemplo. Mas também exige outras, então a gente tem um formato que busca valorizar o aspecto educativo, né? E o juiz ele precisa das pessoas ali para comentar o vídeo e depois para oferecer as clínicas no dia seguinte. Esse ano nós vamos ter pelo menos 7 estados. Então ali nós temos uma clínica antes de cada prova e uma prova nesses moldes, então, que eu estou falando. No primeiro dia a prova e o estudo de vídeos ali que o juiz vai selecionar, e no dia seguinte, clínica. A clínica, o Estado ele precisa garantir um número mínimo de participantes dessa clínica, e a gente estabeleceu isso justamente para manter o formato. O formato é muito bom do desafio. Acho que deu certo, sim, o projeto. Ele já trouxe conjuntos para o Campeonato Brasileiro, alguns conjuntos no passado. Por exemplo, o pessoal de Minas Gerais. E nós vamos lutar por ampliar isso agora. Você falou em 7 estados. O desafio passou por São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Mato Grosso Grosso do do Sul. Sul. E para onde mais vai? Vai Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, né? Eu não estou contando aqui. E nós temos agora uma ação em Santa Catarina, que provavelmente a gente não vai fazer a prova do desafio, mas nós vamos ali oferecer uma clínica, uma primeira aproximação, né? Foi a estratégia usada no passado para o Mato Grosso do Sul. Então, primeiro houve essa clínica, depois houve a prova. Sérgio, queria voltar um pouquinho nas categorias. E esse ano a CBH fez alguma reestruturação de categorias. Queria que você comentasse um pouco isso. Foi extinta alguma coisa? Foi substituída? O Amador Top voltou? Explica um pouco. A gente teve basicamente, a gente ficou com 2 mudanças. A categoria iniciante e a categoria juvenil. Isso aí foi um pedido das federações, tá? E também uma avaliação da CBH de que a categoria iniciantes ela tem um caráter mais de fomento regional do que de competição em âmbito nacional, tá? A categoria iniciantes ela começou a segmentar demais os pódios das séries. Então, esse é o motivo das federações terem pedido. Inclusive, começa a ficar eventualmente caro até. Então, nós temos agora, numa série elementar, por exemplo, o mini mirim, o profissional e os demais competindo em categoria aberta, para amadores, júnior, etc, etc. Tá? Da mesma forma, nós temos
Na preliminar, funciona sempre assim, né? Na preliminar, a gente pode ter o mirim competindo separado, e aí a gente vai ter os profissionais e a categoria aberta. Então, quando a pessoa tem 16 anos e compete na preliminar, ela vai competir junto com os amadores, no que a gente chama de categoria aberta. O caso do amador top não mudou. Houve aí um entendimento inicial das federações de que essas pessoas deviam competir junto na Forte 2, depois a gente foi olhar direito, consultamos a comissão dos atletas e não mudou. É uma prova aí que tem uma função principalmente no Campeonato Brasileiro, para segmentar um pouquinho mais. E ali as pessoas montam série São Jorge e freestyle de jovens cavaleiros, como vinha sendo, né? Hoje você consegue avaliar quais são as séries e categorias que mais têm crescido no Brasil? Sim. Olha, o que cresceu absurdamente recentemente foi, basta olhar o Campeonato Brasileiro último, foi a série Forte 2. O que vai, inclusive, impor uma disputa na equipe desse ano muito bonita. Tá? Tem muitos cavaleiros e cavalos bons. Agora, nos últimos anos, né, ampliando um pouquinho, isso eu estou falando do ano passado, se a gente ampliar um pouquinho esse zoom, eu colocaria os cavalos novos aí também. Você falou uma disputa muito grande de equipes. Esse ano também vocês pretendem fazer equipes distintas. Explica para a gente o que são essas equipes distintas. Formar equipes distintas. Nós temos uma equipe, nós vamos mandar uma equipe para o Odessur, né, para o Sul-Americano, e nós vamos mandar uma equipe para o Campeonato Mundial. No início do ano, em janeiro, que foi logo depois das eleições, a gente, eu, Bárbara, Pia Aragão, que já estava chefe de equipe, a gente se debruçou um pouco sobre esse calendário e ali nós entendemos o seguinte, olha, a maior parte dos nossos conjuntos de grande prêmio estão na Europa, nós temos alguns no Brasil. Como que a gente faz para levar uma equipe de grande prêmio para o Mundial, para Herning? Não há corredor sanitário. Não há corredor sanitário. Nós estamos ainda sujeitos a essa barreira sanitária terrível. Espero que nos próximos anos, de alguma forma, isso aí caia, né? Então, o que nós fizemos? Via Pia Aragão, nós conversamos individualmente com aqueles conjuntos de grande prêmio que estavam no Brasil. E falamos, olha, a melhor alternativa para vocês é capacitar, ou seja, coletar os índices de vocês já fora do Brasil, porque se vocês permanecem no Brasil até, digamos, abril, você está virtualmente impossibilitado de participar por conta da quarentena, né? E essa quarentena, mais a viagem, um desgaste absurdo de um cavalo que acabou de suar para conseguir o índice, tornou-se uma alternativa assim ruim, né, para os conjuntos. Então nós orientamos, nós perguntamos, né, qual era o objetivo de cada um. Nós chegamos a orientar, a perguntar da possibilidade desses cavaleiros, se eles desejavam, da possibilidade deles coletarem esses índices já fora do Brasil, para chegarem em Herning com uma condição física melhor.
Feito isso, a gente ficou com poucos conjuntos na Europa. Mesmo assim, nas próximas semanas, nós vamos ver pelo menos mais um conjunto entrando nas provas, atrás de índice. Então, pode ser ainda que a gente consiga ter uma equipe. E os cavalos que ficaram aqui, os conjuntos que ficaram no Brasil, então, estão se concentrando no sul-americano. Agora, Ruth, qual que é aonde é que nós queremos chegar? Nós queremos chegar muito fortes no PAN. Né? No PAN, nós precisamos chamar todos os carros. Agora, tanto a regra de escalação do Odessur quanto a regra de escalação para o Mundial, ela está aberta, certo? A pessoa precisa competir em CDI de 3 estrelas ou mais, tem esse cuidado. Nós temos, inclusive, um conjunto no Canadá que está interessado em participar do Odessur e vai fazer, seguindo a nossa regra, lá. Nada impede de alguém que esteja na Europa fazer a mesma coisa. Tá? Agora, a minha avaliação é que aqui no Brasil nós temos força para ganhar, né? E garantir nossa vaga lá no PAN. Queria voltar, antes de entrar no Odessur, depois a gente queria explorar um pouco mais disso. Voltando um pouquinho para o Mundial, a gente tem hoje 2 conjuntos que já têm índices, que vem somando índices aí desde o ano passado, que é o João Vitor Oliva com o Escorial e o Pedro com o Famos. Aliás, eu queria que você comentasse, esse final de semana foi um final de semana de recordes que a gente tem que muito comemorar. Então, fala um pouquinho assim, desses 2 conjuntos que estão fora, expectativa de outros conjuntos que tenham condições ainda de competir no Mundial, se a proposta do Brasil é chegar com um time, ou eles estarem competindo individualmente, até onde vocês estão dando prazo para que isso possa acontecer? Não, nós temos 2 conjuntos, então, muito bem qualificados, né? Sobrando nota. Nós precisamos, no mínimo, mais um conjunto para formar uma equipe. Nós poderíamos levar também uma equipe de 4, seria muito melhor. Temos outros 2 conjuntos que enviaram para a CBH pedidos de inscrição em CDIs de 3 estrelas na Europa, começando agora no final de abril. Esses conjuntos ainda não têm índice e ainda não competiram. Mas já estão fora do Brasil. Sim, na Europa. Eles são a nossa, falando assim muito claramente, eles são a nossa esperança de fechar uma equipe para a Herning. Agora, o João, ele fez uma prova muito bonita, e o Pedro, eles estão fazendo uma campanha sensacional. É incrível o que eles conseguiram fazer lá na Espanha. O freestyle do João, ali ele não deixa a desejar, por exemplo, para pegar aqui a conversa nossa, o VHS que eu expliquei no começo da conversa, tá certo? Então é desse nível que nós estamos falando, de um nível inédito, de verdade, para o Brasil, que nos permite sonhar alto. Parabéns, Pedro, João. E parabéns, Cavalo Lusitano. E já que a gente está no canal do Cavalo Lusitano, uma curiosidade, você nunca montou um Lusitano, não? Já, não em prova. Mas assim, Ruth, não em prova por questões circunstanciais. Porque a vida me levou para outros lados e me ofereceu outros cavalos. Só por isso, por questões circunstanciais. Já dei aula para vários proprietários de cavalos lusitanos, já montei algumas vezes. Tenho certeza que o cavalo lusitano tem
deve muito ao Brasil, da mesma forma que o Brasil deve muito ao cavalo lusitano. Nesses 20 e tantos anos, desde que 25 anos talvez, desde que eu comecei no adestramento nas provas oficiais, eu acho que eu vi o crescimento. Eles já estavam lá, mas eles estão cada vez melhores. Eles já estavam presentes em todas as provas, mas hoje eles estão na frente em todas as provas. Na equipe, por exemplo, na Dinamarca, tudo indica que nós vamos de lusitanos. No Odessur, a chance de levar lusitanos é altíssima. E se a gente olha para as nossas últimas equipes também, né? Eu ia falar, fazendo uma retrospectiva, foi é. maioria em 2017, foi maioria em 2018 na Olimpíada, 2007, foi 100% em Kentucky, quando foi estreou a equipe, por aí vai, né? Sim, então, sim. o Lusitano está sempre presente. E isso, eu sempre tenho falado isso com os nossos outros bate-papos, foi resultado de uma parceria da CBH, da Federação Paulista, com a Associação do Lusitano. E é nisso que eu quero chegar. Sim, o Lusitano está dando a sua contribuição, está aí, a maioria nas competições, a maioria nos pódios, é a maioria na formação das equipes brasileiras. Essa parceria continua? Vai se fortificar? E aí estou falando assim, a gente vai ter agora a exposição internacional, que é de 18 a 22 de maio, lá no Guarujá, e a gente vai ter um CAN que serve como seletiva, para a gente começar a falar das seletivas para o Odessur. É a primeira seletiva, esse CAN que acontece no Guarujá? Na e verdade, o que você está vendo? Na verdade, não é exatamente uma seletiva essa. Ela não vai selecionar os melhores, ela vai qualificar os que estão aptos a se inscreverem no Odessur, né? O que acontece? E o que você está achando? Não, queria depois que você comentasse o que você acha de levar o adestramento para uma prova na praia. Sensacional, sensacional. Nas minhas primeiras conversas com a Bárbara, ela me contava assim que, olha, eu fiz uma coisa que as pessoas achavam que eu era maluca, eu levei uma competição de ginástica para dentro de um shopping center, porque ali as pessoas podiam ver, ia atingir um número maior de pessoas, etc. e tal. Né? Eu acho que isso vai acontecer lá. Agora, vai ser uma qualificatória, né? Vamos falar disso? Podemos falar disso, sim. Mas eu queria só fazer um adendo antes de você falar nisso. Você falou, a Bárbara levou ginástica para dentro de um shopping. Você sabia que em 2003, na gestão do Vitor Oliva, ele levou o cavalo lusitano para Casa Cor e levou o lusitano para o desfile São Paulo Fashion Week. Então, assim, tudo que é oportunidade, estamos lá. Então, vamos falar dessa possibilidade, porque assim, a gente fala, mas eu também falo do adestramento, é um tema que a gente pode voltar, do adestramento estar presente em eventos mistos, do adestramento fazer participações especiais em grandes eventos hípicos, com uma forma de fomento. Vamos falar isso mais tarde. A gente está no embalo do Odessur. Fala um pouco quais são os critérios para a seleção, quando começam as observatórias e seletivas, e qual a expectativa do Brasil? Vamos repetir o ouro? A expectativa é essa. Vamos embora, para cima. Só preciso dizer que essa é a cara do Vitor Oliva, né? Sou fã. Ele não podia fazer menos do que levar para Casa Cor o cavalo lusitano. Eu adorei saber disso. O Odessur, a gente precisa de classificar, né? O que seria o MER também. Esse MER é muito mais baixo do que para Mundial e para a Olimpíada. Porém, como a equipe que nós vamos levar pode ser mista, nós podemos levar cavalos de grande prêmio e de São Jorge,
a regra ali, você precisa ter uma regra diferente para quem monta Grande Prêmio ou São Jorge. Para quem monta Grande Prêmio, a pessoa precisa apresentar um resultado apenas em eventos CDI. Essas pessoas vão ter 2 chances no Brasil. Tá? Não deu certo por algum motivo em uma, vão ter uma segunda chance. No caso dos cavaleiros de Small Tour, eles precisam mostrar 2 eventos. Então, ficava muito arriscado a gente oferecer só 2 CDIs. Pensando nos cavaleiros de Small Tour, a gente sentiu necessidade de abrir 2 concursos nacionais alternativos, que, pelo fato deles contarem com um júri aí, com uma certa especificidade, eles servem também para qualificar esses conjuntos. Então, eu preciso dizer que, no dia em que isso se tornou uma necessidade, a Associação do Lusitano, especialmente o Ismael, nos recebeu assim de braços abertos para fazer essa prova no Guarujá. A segunda prova vai ser em Tatuí, também com a doutora Clélia, que está uma super apoiadora do adestramento, uma pessoa muito, muito legal. Vai ter uma coordenação lá do Orfeu. Então, essas 2 provas, elas são para garantir a presença desses cavalos no Odessur. Para, se algo der errado, né, que não dê, mas se os juízes do CDI testam positivo e um não vem para o Brasil e agora, e o Covid, a gente não pode ficar tão justo assim. Né? Esse é o sentido de fazer esses 2 nacionais. Agora, qual é o índice mínimo, tanto no Grand Prix quanto na São Jorge? É pouquinho. É pouquinho. No Grande Prêmio, se não me engano, é 60%, na São Jorge é 62%, na média de 2 eventos. Não, graças a Deus, para a nossa realidade, isso é protocolar, né? Para ter um documento ali. Agora, para o Mundial, apesar de ser 66% na média geral e com o juiz fez 5 estrelas, a CBH estabeleceu 68%. Mas esse é um indicativo, é um desejo. Olha, nós gostaríamos de estar aqui e não no 66. A rigor, isso é uma coisa que poderia não estar no comunicado, mas é uma sinalização. É uma sinalização. Nós não gostaríamos que a nossa equipe fosse toda ela do mínimo. Nós gostaríamos de estar um pouquinho além do mínimo. É apenas uma sinalização. Obviamente que fechar uma equipe, né, com 3 ou 4 conjuntos seria muito mais importante do que ter todos esses conjuntos se qualificando com 68% ou 70%. Né? Com certeza. Esses 2 conjuntos que são candidatos aí, que eles estão na Europa, a gente fala na Giovana Paz, que tem competido na Espanha também, tem os Cavaleiros do Sassa, que estão aqui, mas eles também estão com cavalos Sim. e cavaleiros em Portugal. Se esses conjuntos chegarem a meia, eles podem integrar a equipe? Podem. Se eles chegarem em 66, nesses 2 eventos, tudo como a FEI determina, né? Podem, com certeza. Voltando para o Odessur, a proposta é formar um time só com quem está competindo no Brasil, ou existe a possibilidade, por exemplo, um conjunto que está na Europa, integrar esse time? Existe, tanto a regra ela está escrita de forma aberta. Né? Nós até escrevemos ali quais são os CDIs no Brasil, dizendo, olha, para quem compete no Brasil, os CDIs que nós teremos são esses. Mas como eu te disse, Ruth, nós temos até um conjunto no Canadá, atrás de uma vaga no Odessur. Nada impede que uma pessoa na Europa, seguindo o que está estabelecido ali, pleiteie uma vaga na equipe. Acho que foi em 2019, início de 2019,
os cavaleiros brasileiros foram para a Argentina disputar um internacional para poder formar a equipe que acabou indo para o PAN. Existe essa abertura também de se competir em algum país aqui da América do Sul? Então, Ruth, ali o que aconteceu foi o seguinte: o Odessur estava marcado em Cochabamba, e Cochabamba acabou se revelando um lugar inadequado para fazer as provas de hipismo. Então, essas provas elas foram parar na Argentina. Então, como não é o caso agora, como parece que a estrutura lá está sendo bem cuidada e tal, nós falamos inclusive com o Carlos Lopes, juiz português, ele vai ser delegado técnico no Odessur, ele deu detalhes, então precisava fazer uma pista extra, a coisa ali está funcionando legal. Então não há risco de o Odessur não acontecer e precisarmos fazer um sul-americano em outro lugar, como foi em 2019. Aliás, o Carlos Lopes deu uma contribuição muito grande para o Brasil. Por vários anos ele esteve aqui, além de ter sido técnico e treinador da equipe lá do Ilha Verde, ele também participou daquele projeto Jovens Talentos, que foi instituído pela CBH em 2012. Existe uma possibilidade de se retomar projetos como esse para formar essas novas equipes, esses jovens cavaleiros que estão atuando no Brasil? Existe, com certeza. Nós estamos agora muito focados em tocar essas equipes, né? Porque toda a caminhada até Paris depende do Odessur. Por mais favorito que o Brasil seja na América do Sul, nós não vamos a lugar algum se não fizermos aquilo que tem que ser feito no Odessur, né? Então, de fato, hoje nossos esforços estão muito voltados para isso, mas existe com certeza essa possibilidade. O Carlos Lopes, inclusive, Ruth, ele vai estar presente em um dos nossos CDIs. Ele aceitou nosso convite, eu fiquei super feliz. Ai, que bom. Tem uma pergunta aqui do Thiago Assinelli, lá do Paraná, perguntando se tem expectativa de número de inscrições para o CAN que vai acontecer lá no Guarujá. Você já tem uma ideia disso? Tem motivado a galera de levar o cavalo para a praia? Não, nós começamos a elaborar o programa hoje. Não temos nenhum programa publicado ainda. O número de cavalos ainda não sabemos. Agora, a estrutura lá vai estar legal. Converso direto, né, com o Ismael sobre esses detalhes todos. E não, ali vai ser bem legal mesmo. O Thiago está avisando aqui que o Paraná vai com 5 conjuntos. Vai com 5. Legal. Que legal. Sérgio, a gente está falando do Odessur, claro, de defender a medalha. O Brasil, em 2014, foi medalha de ouro individual com o João Vitor, ganhou um monte de outras medalhas em cada uma das provas e foi ouro por equipe. Sonha-se com isso? Vamos voltar a ir para um sul-americano com essa expectativa? Você acha que o Brasil hoje é o ponteiro na América do Sul? Eu acho que o Brasil é a maior força na América do Sul. Eu tenho certeza. Agora, de novo, voltando para o início da nossa conversa, no esporte, há muitas coisas que a gente pode ter um certo comando e há tantas outras que, né, dependem do resto. Então, nós vamos com muita seriedade para lá. O Pan-Americano já é o ano que vem no Chile. Houve um burburinho aí com o novo governo chileno de que seriam proibidas provas, qualquer eventos com animais. Isso mexeu com a CBH? Isso preocupou a CBH de alguma forma? Olha, Ruth, todo o futuro do esporte equestre precisa preocupar não só a CBH, como
todos os atletas e todos os entusiastas do cavalo. Eu li hoje uma reportagem, um artigo, na verdade, muito sensível com relação a isso, que diz o seguinte: nossa realidade hoje, em 2022, expõe ao esporte hípico pessoas que nunca chegaram perto de um cavalo. É uma tarefa muito importante e muito difícil oferecer informação adequada para essas pessoas, dando conta de que nós não estamos abusando com os cavalos no nosso esporte, e também coibir os abusos que eventualmente acontecem, sim, no nosso meio. É um assunto que precisa preocupar, assim, não o Pan-Americano em si. De repente, duvido que isso aconteça, tá certo? Mas a gente volta para aquela questão dos Odesur, que o esporte hípico saiu de Cochabamba e foi parar na Argentina. Poderia ser uma alternativa para o Chile? Poderia. Acho que não vai acontecer. Mas, de qualquer forma, isso não diminui a importância desse tema, né? Mais e mais pessoas, Ruth, têm que entender que cuidar bem dos cavalos e montar bem os cavalos e ter bons resultados são coisas complementares. É impossível você ter bons resultados e você não montar bem, porque montar bem é igual a tratar bem os cavalos. As pessoas têm que colocar isso na cabeça, né? A escala de treinamento é uma coisa que aponta para a saúde física e mental dos cavalos, não para o abuso. Mas aí é a escala de treinamento. Não são os atalhos, não são as rédeas, não são os truques a cavalo, né? Isso é central. Bons tratos é um tema que vem pegando forte e a gente que trabalha com assessoria de imprensa, eu vejo na própria CBH, em alguns eventos que a gente está envolvido, como a imprensa bate de frente nisso. Existe algum programa, pelo menos, algum projeto para se começar a esclarecer, olha, os cavalos têm esse tratamento, há muitos anos, eu vivi isso muito no rodeio, então hoje não faz parte mais da minha vida. Mas, assim, a gente sofreu muito naquela época e teve que enfrentar aí um monte de organizações defensoras dos animais. A CBH tem projetos de esclarecimento sobre como os cavalos estão sendo tratados, como eles entram na prova, a função de cada um dos acessórios que são usados? Sim, a CBH tem esses projetos, a CBH mantém conversas internas constantes, porque, de novo, esse tema é da maior importância. Agora, Ruth, quando uma pessoa fala que usar cavalos em esporte é, per se, abuso, não adianta a gente falar que o cavalo está recebendo massagem, acupuntura e suco de maçã para beber. Aí nós estamos em um patamar e a pessoa em outro. Então, a gente precisa tomar muito cuidado cada vez que a gente responde, porque essa resposta, se não for extremamente bem calculada, ela pode gerar uma reação maior ainda, né? Então, existe sim. Agora, o que existe mais, por enquanto, é um debate interno muito cuidadoso, muito cuidadoso. Da minha parte, eu queria dizer o seguinte: o adestramento está lá no início do nosso regulamento da FEI. O objetivo é tornar o cavalo um atleta feliz. Se a gente segue o que está escrito lá, é isso que acontece. Então, assim, nós temos que perseguir a boa equitação, né? Nada substitui isso. Está aí um tema interessante para, de repente, colocar nessa semana do adestramento, que abrange aí o Campeonato Brasileiro, inclusive, sim, dar dicas para o cavaleiro, dar dicas para o treinador, enfim.
É um tema para ser aberto. Sim. Um outro assunto que eu gostaria de falar com você é sobre essa criação de uma comissão de juízes do adestramento. Qual é a função? Qual é o objetivo? Olha, Ruth, isso é uma forma de trabalhar que já existe em outros países, e ela visa a coordenar, a que os juízes coordenem entre eles como que eles trabalham, como que eles organizam as próprias carreiras, tá? E que isso fique mais ou menos distante de disputas políticas, por exemplo, sobre o controle da CBH, tá certo? Dá para pensar isso como um banco central independente. Assim. Eu espero que essa comissão ganhe essa independência no longo prazo, porque o assunto treinamento de juízes, carreira de juiz, isso tudo é muito rico, muito delicado, muito importante. Por exemplo, disso depende que a boa equitação seja identificada com muita propriedade ali, né? e premiada. Né? E essa é a principal arma, na minha opinião, sobre para maus tratos. Porque um cavalo performando para um 8, para um 9, para um 10, não é um cavalo que está sendo abusado. Você vê isso por N partes do cavalo naquele exercício. A gente está quase caminhando para o final aqui da nossa entrevista, senão o Instagram derruba a gente, mas eu queria, assim, ainda um outro tema é falar sobre patrocínio. A gente sabe da importância de ter o apoio do patrocinador para fazer grandes eventos. A gente teve aí experiências anteriores, o Grupo Pão de Açúcar lá atrás, na época que a Lica Diniz competia, o Jorge Ferreira da Rocha manteve isso por vários tempos, a Bárbara Lafonti. Existe algum plano, algum projeto para o adestramento dentro da CBH? Existe, sim. Existe um projeto, Ruth, porque o adestramento é um esporte muito caro, tudo precisa de muito dinheiro. Agora, nosso plano, nossa meta para o ano que vem é receber de 4 a 5 CDIs. Né? Isso custa muito dinheiro, isso vai ser muito importante para a nossa preparação para o Pan-Americano e depois para as Olimpíadas. Então, para o ano que vem, nós vamos estar, sim, mais munidos, mais preparados. A Bárbara falou de 2 patrocinadores que estão lá na CBH, precisa cutucar o FEFO, para o FEFO colocar dinheiro também no adestramento, esses patrocinadores. Pois é, olha. É verdade. Vamos marcar ele aqui no post depois. Por favor, por favor. Ô Sérgio, a gente vai voltar a falar, com certeza, tem muita coisa para se falar de Mundial, tem muita coisa para falar de Odessur. Quero convidar as pessoas para estarem acompanhando aí os resultados internacionais e manter uma torcida, porque nós precisamos de fazer ídolos também no adestramento, né? Mas escuta, o João Oliva tem quase 80 mil seguidores no Instagram. Pois temos. Aliás, amanhã ele vai estar ao vivo, para quem puder assistir às 10h30 da manhã no Band Esportes. Rodolfo Riscala acabou de sair hoje no Eurodressage também. O João Oliva saiu semana passada. Que lindo. Que lindo. É fazer isso. A gente, quando conversa com a imprensa, do lado de cá, na assessoria, a gente fala, olha, a importância da modalidade, a importância dessa nova geração de cavaleiros que estão por aí. Sérgio, para terminar, porque senão a gente vai ser derrubado, eu queria que você a gente vai falar muita coisa ainda, tem muitos planos aí pela frente para o adestramento, a gente vai voltar nessas lives. Queria que você deixasse uma mensagem para quem investe, para o criador que está preocupado em desenvolver cavalos lusitanos, para o cavaleiro. Manda teu recado. Para os criadores que estudem muito, vou puxar a sardinha para o adestramento, né? Vejam o que mais dá certo nas pistas, vejam o que mais dá certo no grande prêmio, mais do que nas provas de cavalos novos.
Vejam aonde que estão as notas do Grande Prêmio. Para os cavaleiros, antes de ter grandes objetivos com o seu cavalo, preste mais atenção em você mesmo, todo dia. Porque é aí que você começa a ter noção do assento, do equilíbrio, e só assim você vai melhorar. Que bom, e essa é uma experiência, né? Eu não falei no começo, gente, mas o Sérgio também é um escritor. Ele tem um texto delicioso. Quem não conhece tem que conhecer, tem que ler. Eu fico babando lá os seus textos no seu site, lá no seu centro de treinamento também. Então, Sérgio, olha, muito obrigado, em nome Obrigado, da Ruth. Associação do Criadores do Cavalo Lusitano. A gente quer te convidar para estar junto em outras oportunidades, Que bom. a associação poder estar firmando essa parceria cada vez mais com a CBH, tá bom? Que bom, é meu desejo. Obrigado. Obrigado, querido. Gente, estamos terminando aqui, senão o Instagram nos derruba. Quero agradecer ao Sérgio Fiore mais uma vez. Um beijo para sua mãe, sou admiradora dela também, viu? Faz tempo. E semana que vem, gente, acredite, adestramento vai ser papo novamente aqui no nosso espaço. Então, quero agradecer a associação que me convidou para ao longo desse ano, ao Israel, que me convidou, e falar que semana que vem quem vai estar aqui é a Cláudia Mesquita. E é uma juíza internacional, é uma querida, é uma apaixonada. Ela vai falar de adestramento, mas também vai falar de PalEquest. Então, para vocês que nos acompanham, muito obrigado, boa noite e até quarta-feira que vem. Tchau, Sérgio. Tchau, tchau.